Você já parou para pensar que existe um grupo silencioso de pessoas caminhando entre nós que simplesmente não assiste? E não, eu não estou falando de monges isolados no Tibete ou de pessoas que não sabem usar a internet. Eu estou falando de gente comum, com smartphone no bolso e Wi-Fi em casa, que tomou uma decisão consciente que 95% da população masculina moderna considera impossível. A sociedade criou uma narrativa tão forte de que o consumo de pornografia é inevitável, que quando alguém diz "eu não vejo", a reação automática não é admiração, é desconfiança. É o que chamamos de gaslighting cultural. Se você diz que não bebe álcool, as pessoas acham estranho, mas aceitam. Agora, experimente dizer numa roda de amigos que você não consome conteúdo adulto. O silêncio que vem depois é ensurdecedor. Eles vão te olhar tentando encontrar o defeito. Ele deve ser reprimido, tá mentindo. Ou é religioso fanático. Por quê? Porque admitir que é possível viver, e viver bem, sem essa muleta digital, obriga todo mundo em volta a encarar o próprio vício. É o espelho moral. Incomoda porque quebra a premissa de que todo mundo faz. Mas a verdade é muito mais fascinante do que repressão. A psicologia de quem não consome pornografia hoje não é baseada em medo ou proibição. É baseada em uma percepção de realidade que a maioria de nós perdeu. Estamos falando de indivíduos que olham para a tela e não veem prazer, veem algo artificial, quase plástico. Pense nisso como o efeito do fast food. Se você come hambúrguer industrializado todo dia, o seu paladar se adapta àquela gordura e sal excessivos. Uma maçã parece sem graça. O não consumidor é aquele que percebeu que o fast food digital estava tirando o gosto da vida real. E a decisão dele de parar não foi moralista, foi estratégica. Vivemos em uma era onde o acesso é onipresente. O tráfego global de dados mostra que uma fatia gigantesca da internet é dedicada a isso. Nadar contra essa correnteza exige um tipo específico de personalidade e, principalmente, um funcionamento cerebral diferente. E é exatamente isso que vamos dissecar agora. O que acontece dentro da cabeça dessas pessoas que as torna imunes ao que parece ter hipnotizado o resto do mundo? Não é sorte, é neurociência pura. Aqui é onde a ciência separa os meninos dos homens. Ou melhor, os cérebros de alta performance dos cérebros viciados em atalhos. A principal diferença neurobiológica de quem não consome pornografia não é a falta de desejo sexual, é a rejeição absoluta à dopamina barata. Vamos entender o mecanismo. O nosso cérebro evoluiu por milhões de anos com um sistema de recompensa muito claro. Esforço gera prazer. Você caça, você come, você sente prazer. Você constrói um abrigo, se protege, sente prazer. Você conquista uma parceira real, se conecta, sente prazer. A dopamina é o prêmio pela ação. O que a pornografia faz? Ela hackeia esse sistema. Ela entrega o prêmio máximo da evolução biológica, a percepção de acasalamento, sem exigir nenhum esforço, nenhuma habilidade social, nenhum risco de rejeição e nenhuma conexão real. É dopamina de graça. É dinheiro falso, impresso pelo próprio cérebro. Quem não consome entende, muitas vezes intuitivamente, o conceito de inflação neuroquímica. Se você inunda seu sistema com essa dopamina fácil e extrema todos os dias, o que acontece com as coisas normais da vida? Ler um livro, conversar com alguém, caminhar no parque, tudo isso vira tédio. O cérebro, acostumado com o estímulo nível 1000 da tela, não consegue mais sentir prazer no estímulo nível 10 da realidade. É aqui que entra o perigo do efeito Coolidge. O cérebro viciado exige novidade constante para manter a mesma excitação. O que era excitante mês passado, hoje não serve mais. Você precisa de categorias mais extremas, vídeos mais bizarros, estímulos mais fortes. É uma esteira sem fim. O não consumidor olha para isso e diz: "Não, obrigado." Ele protege a sua linha de base de dopamina. Ele prefere que a vida real continue tendo cor e sabor. É como alguém que recusa o adoçante artificial superpotente porque quer continuar sentindo o doce natural da fruta. Para essas pessoas, a pornografia não é vista como um lazer inofensivo, mas como um dreno de energia vital. Eles percebem que cada vez que buscam esse alívio rápido, estão pagando um preço altíssimo em foco, motivação e clareza mental. Eles não são santos, são biohackers naturais. Eles escolheram não queimar o próprio sistema de recompensa com um curto-circuito de prazer artificial. E isso muda tudo na forma como eles enxergam o mundo. Agora que entendemos o hardware, precisamos olhar para o software, a personalidade. Existe um traço psicológico fascinante que quase todos os não consumidores compartilham, e é uma aversão profunda à posição de voyeur. Pense comigo. A pornografia, por definição, coloca você na posição de espectador. Você está sentado, passivo, assistindo à vida e à intimidade de outras pessoas. Para o perfil psicológico de quem rejeita esse conteúdo, essa passividade é insuportável.
Eles têm o que chamamos de mentalidade de protagonista. A psicologia dessas pessoas grita por presença. Há um incômodo visceral em terceirizar a própria sexualidade para uma tela. Eles preferem a imperfeição da realidade, o toque real, o cheiro, a conversa, até mesmo o risco de falhar ou ser rejeitado, do que a perfeição plástica e editada de um vídeo. Eles querem estar na cena, vivendo a experiência, e não assistindo a ela de fora, como um fantasma digital. Isso se conecta diretamente com o conceito de dissociação. Para consumir, você precisa, em algum nível, se desconectar da sua realidade imediata e entrar numa fantasia. Quem não consome geralmente valoriza a conexão extrema com o aqui e agora. Eles não querem fugir da realidade, eles querem dominá-la. E falando em dominar a própria realidade e buscar conhecimento real, se esse tipo de análise profunda sobre comportamento humano faz sentido para você, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esses temas que ninguém mais tem coragem de aprofundar. É rápido e faz toda a diferença. Voltando à psicologia do protagonista, isso também explica por que muitas dessas pessoas relatam níveis mais altos de satisfação em relacionamentos reais. Não é que elas sejam melhores na cama necessariamente, mas elas não estão comparando a parceira ou o parceiro real com um ator performático de um vídeo 4K. A mente delas não está poluída por scripts irreais de como a intimidade deveria ser. Elas aceitam a realidade humana com todas as suas nuances. É a diferença brutal entre assistir a um documentário sobre escalar o Everest no sofá da sala, com ar-condicionado, e realmente estar lá na montanha, sentindo o frio, o cansaço e a adrenalina real. Um é confortável e seguro. O outro é vivido. E essa escolha pela vida real, com todos os seus desafios, cria uma robustez psicológica que a tela jamais vai oferecer. No fim das contas, não é sobre o que essas pessoas deixam de fazer, mas sobre o que elas ganham em troca. Existe uma vantagem competitiva silenciosa, quase invisível, que surge desse estilo de vida. E a palavra-chave aqui é transmutação. Sem entrar em misticismo, vamos falar de biologia pura. O impulso sexual é, talvez, a forma de energia mais potente que o ser humano possui. É a energia da criação, da ação, da conquista. Quando a maioria das pessoas sente esse impulso, o que elas fazem hoje em dia? Elas o dissipam imediatamente na tela. Elas pegam essa bateria nuclear e a descarregam no ralo em troca de alguns segundos de alívio. Quem não consome pornografia é obrigado a fazer algo diferente com essa energia. Ela não desaparece, ela se acumula. E essa tensão, essa vontade de fazer algo, acaba sendo canalizada para outras áreas. Projetos, treinos, estudos, ambição profissional. É o combustível que, quando não é queimado barato, move montanhas na vida real. Além da energia, existe a soberania mental. Imagine a liberdade de não ter nada a esconder, de não ter abas secretas para fechar correndo quando alguém entra no quarto, de não carregar aquela micro-vergonha de fundo que, mesmo inconsciente, corrói a autoimagem. Essa pessoa desenvolve uma resiliência emocional absurda. Quando o tédio bate, ou a solidão aperta, ou o estresse do trabalho chega no limite, ela não tem a chupeta digital para correr e se anestesiar. Ela é forçada a encarar o problema, a sentir o desconforto e a resolvê-lo na raiz. Isso cria uma força de caráter que é rara hoje em dia. Enquanto a sociedade busca desesperadamente fugir de qualquer desconforto, quem escolhe a sobriedade digital está, na verdade, escolhendo a liberdade. Não é uma vida de restrição, é uma vida de potência máxima. É entender que a verdadeira satisfação não está em assistir a vida acontecendo numa tela, mas em ser o dono absoluto da própria história, com toda a clareza, foco e intensidade que isso exige.